Olá, bem-vindos à Estante Branca. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto que eu gosto bastante, que são filmes que tratam de temas relacionados à espiritualidade. Eu acredito que a arte, de um modo geral, é um meio através do qual as pessoas podem despertar o interesse para a espiritualidade, para assuntos relacionados à espiritualidade. Nós temos muitos filmes que tratam de temas assim. O cinema tem um papel muito importante nesse despertar, né, no interesse das pessoas por esse tipo de assunto. Cinema, filmes, séries, são um meio de entretenimento, mas eu acredito que através do entretenimento seja possível começar a abordar alguns temas que despertam o interesse das pessoas. Um filme que trate sobre questões como vida após a morte, reencarnação, assuntos relacionados à espiritualidade de um modo geral. É uma maneira de despertar alguma coisa ali dentro das pessoas. E eu gosto bastante desse assunto. Eu já assisti muitos filmes, estou sempre assistindo filmes que tenham um lado espiritual, um tema espiritual. Então, qual não foi a minha surpresa quando eu me deparei com esse livro aqui? Olha só que legal. Cinema Transcendental. Um guia de filmes sobre a vida após a morte. Para vocês terem uma ideia, eu encontrei esse livro num saldão de livros de um shopping aqui na minha cidade e ele custou R$5. R$5. Eu lembro que quando eu vi esse livro eu fiquei doida porque eu não conhecia, nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar e é um tema pelo qual eu me interesso, então claro que eu comprei. Esse livro aqui, ele foi editado pela editora Pensamento e é de autoria de Lynn e Tom Davis Genelli. São dois autores. Eu vou ler a sinopse para vocês e falar um pouquinho sobre os autores. Bom, claro, eu não posso deixar de falar sobre a capa, né? Algumas pessoas, inclusive, ficam esperando os meus comentários sobre a capa, mas é que bibliotecárias gostam muito da parte estética, né, dos livros, isso chama atenção e eu gosto muito, eu gosto de prestar atenção na ilustração, porque normalmente a ilustração da capa de um livro fala muito sobre o seu conteúdo, né? Então o livro é uma coisa que primeiro desperta o nosso interesse pela aparência, pela capa dele. Então a capa realmente é importante. E a capa desse livro aqui é muito bonita. É linda. Vou ler a sinopse para vocês. Felicidade não se compra, Poltergeist, Ghost do outro lado da vida, Entrevista com o vampiro, O sexto sentido, Os outros. Esses são apenas alguns dos filmes influentes que tratam da vida após a morte. Mas além de entretenimento, eles teriam um significado mais profundo? Os autores desse guia genial e bem fundamentado provam que sim. Tom e Lynn Genelli mostram que filmes de sucesso, desde a década de 30, desempenham um papel importante e, em parte, inconsciente na sociedade ao ajudar a humanidade a compreender o significado e o propósito da morte. Inspirando-se no livro Tibetano dos Mortos, no budismo e na psicologia profunda, eles discutem alguns dos filmes mais significativos de todos os tempos do ponto de vista espiritual. A morte, dizem eles, é ao mesmo tempo a porta trancada mais próxima e a fronteira final, um paradoxo desconcertante que convida a mente a se aventurar além do pensamento comum, em busca de um entendimento mais profundo, com base num nível de consciência que ultrapassa o modo como percebemos a realidade da nossa finitude física. Depois de ler esse livro, você nunca mais vai ver Casablanca ou O Mágico de Oz da mesma maneira. Esse livro foi escrito
pela Lynn e pelo Tom Davis Genelli. Eles têm o mesmo sobrenome, então eu acredito que seja um casal. Isso não está explícito aqui nas informações sobre eles, mas eu acredito que sim. Então, a Lynn Davis Genelli é consultora e facilitadora de workshops há mais de 40 anos. Trabalha como terapeuta familiar e matrimonial. E o Tom Davis Genelli é PhD em psicologia, trabalhou como bibliotecário da coleção de filmes da rede de televisão ABC. Ai, quando eu vi isso eu fiquei doida. Pensei, colega, né? Só podia ser um bibliotecário para organizar esse livro da maneira como ele foi organizado. E posteriormente como produtor-diretor independente de cinema, além de lecionar produção cinematográfica na New School for Social Research em Nova York. Os Genelli compartilham de uma profunda convicção de que o propósito da vida seja a realização pessoal a serviço de todos. No curso de suas respectivas carreiras, eles começaram a escrever sobre temas que se entrecruzam, como cinema, psicologia e espiritualidade, como formas de expressar essa convicção. Então, esse livro aqui é muito interessante porque, à primeira vista, ele pode parecer apenas um guia, como existem tantos aí, né? Nós temos vários livros que são guias, filmografias, guias de filmes a respeito de um determinado tema. São livros muito interessantes, mas esse livro não é só um guia, ele vai além. A proposta desse livro é separar alguns temas relacionados à espiritualidade. Então, os autores pegam temas como a passagem, a vida após a morte, amor eterno, luz e sombra, entre tantos outros relacionados à espiritualidade, dividem em capítulos, e em cada capítulo eles relacionam vários filmes de épocas completamente diferentes que abordam aquele determinado tema. É muito interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês a estrutura interna dele, porque vale a pena. Olha, esse aqui, capítulo 1. Então, ele vai tratar desse tema aqui, Entre Dois Mundos. Então, aqui ele vai discorrer sobre vários filmes, fazendo uma análise relacionado ao momento da passagem. Então, é aquele momento em que nós estamos literalmente entre os dois mundos. Estamos saindo do mundo físico e adentrando o mundo espiritual. É muito interessante. Ele relaciona... Primeiro ele fala um pouco, né, sobre a abordagem espiritual. E aí depois ele começa a linkar com vários filmes. Ele faz uma análise mesmo dos filmes com o tema proposto. É muito interessante. Outra coisa que vale muito a pena nesse livro é que ele é recheado de notas explicativas. Então, ele não apenas apresenta os filmes, relaciona com os temas propostos, temas relacionados à espiritualidade, como também inclui notas explicativas, fazendo links com referências de outros livros, referências de alguns pensadores, referências de outros filmes. Então, é um material muito rico do ponto de vista de você ter uma visão completa de como os filmes realmente podem nos trazer esse tipo de conhecimento, né, sobre a espiritualidade. Eu marquei aqui algumas partes que eu achei interessante. Vou ver se aqui, o bardo da perda. E aí aqui ele aborda a questão da perda, né, de quando há a morte, né, e a pessoa que desencarna vai para o outro lado, mas não consegue fazer a passagem porque algo prende do lado de cá, né. Normalmente no cinema isso é abordado do ponto de vista romântico, normalmente são casais, e assim, é muito interessante mesmo, são muitos filmes. Claro que muitos eu já conhecia, já assisti, mas outros eu nunca tinha ouvido falar.
Então, se você busca por indicações de filmes relacionados à espiritualidade, eu recomendo muito esse livro. Vale muito a pena, tem muitas coisas aqui. Outra coisa que eu acho interessante, que eu achei muito interessante nesse livro, é que ele não fica no óbvio. Porque, claro, nós conhecemos muitos filmes que tratam, que tem no seu tema principal, na sua estrutura principal, temas espiritualistas, né? Por exemplo, filmes muito famosos como Ghost, Do Outro Lado da Vida, Os Outros, Sexto Sentido. Então, são filmes muito conhecidos e que, assim, logo de cara, numa primeira vista, você já sabe que aquele filme tem uma abordagem espiritual. Mas os autores aqui elencam muitos outros filmes que, num primeiro momento, você jamais pensaria que ele poderia ter uma abordagem espiritual. Então ele vai além, ele analisa o contexto de muitos filmes e encontra ali vários significados espirituais que às vezes não estão tão visíveis, estão ali um pouco escondidos, ocultos até, e que aí quando você lê a análise que ele fez aqui, você fala, nossa, faz todo sentido. Um livro que ele analisa aqui, que eu jamais pensei, foi O Mágico de Oz. A abordagem espiritual que ele faz do filme é incrível. Você nunca mais vai assistir esse filme com o mesmo olhar. Aí ele pega filmes como Casablanca, coisas que você, sabe, não necessariamente associa com a espiritualidade, mas existe a espiritualidade ali. Então é muito, muito interessante. E aí no final do livro ele traz tem uma coisa muito interessante. As notas, cada capítulo, deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês. Cada capítulo ele elenca todas as referências que ele citou para que você possa procurar a informação na fonte, caso você se interesse. E aqui, bem no final do livro, ele traz uma lista que é a filmografia. Então, são todos os livros que ele cita, todos os filmes que ele cita aqui no livro, em ordem alfabética. Então, tem assim coisas muito interessantes, filmes que eu não conhecia, que eu vou procurar para assistir. Eu vou só ler alguns aqui para vocês, mas é uma lista bem extensa, então eu vou abordar só alguns. E ele coloca em ordem alfabética e em ordem cronológica, então dá para você ver desde os filmes mais antigos até os filmes mais recentes. Então filmes como Um Espírito Baixou em Mim, Além da Eternidade, Um Anjo em Minha Vida, As Duas Vidas de Audrey Rose, Os Fantasmas Se Divertem, Um Passo Além da Vida, Uma Mulher do Outro Mundo, Um Lugar no Céu, Na Solidão da Noite, Um Visto para o Céu, Feitiço do Tempo. Nossa, esse filme é lindo, Feitiço do Tempo. Eu sempre gostei, mas eu preciso até rever ele com um olhar espiritual agora. Morrendo e Aprendendo, O Céu Pode Esperar, Além da Vida, E Se Fosse Verdade. Nossa, esse filme também é muito lindo, Se Fosse Verdade. O Pequeno Buda, Paixão Eterna, Passageiros, Amor Sem Fim. Por aí vai, gente. São muitos filmes, muitos filmes. Alguns bem conhecidos, outros, pelo menos pra mim, totalmente desconhecidos. Então, pessoal, vale muito a pena comprar esse livro. Se você gosta de assistir filmes relacionados à espiritualidade, esse livro aqui é um verdadeiro guia para você não apenas conhecer novos filmes, mas também para fazer uma análise do conteúdo de alguns filmes e enxergar o que existe além de algo que, a uma primeira vista, parece ser um simples entretenimento. Então, super recomendo. Vou deixar o link aqui embaixo, caso alguém se interesse em adquirir o livro. Nós temos por hábito colocar sempre o link do site da editora. E caso alguém tenha alguma indicação de filmes que abordem a espiritualidade, deixa aqui nos comentários. É sempre bom trocar informações.
E por hoje é só. Até o próximo vídeo e tchau!